Há muitos anos, em uma pequena cidade chamada Varginha, no interior de Minas Gerais, algo extraordinário aconteceu. Eu era apenas um adolescente na época, curioso e cheio de imaginação. Varginha sempre foi conhecida por sua tranquilidade e simplicidade, mas tudo mudou em um instante quando um evento misterioso envolvendo um disco voador abalou a cidade e transformou nossas vidas para sempre. Era uma noite quente de janeiro. Eu e meus amigos costumávamos nos encontrar no ponto de ônibus da Praça Central para jogar conversa fora. Naquela noite, enquanto ríamos e brincávamos, algo estranho chamou nossa atenção no céu. Era uma luz brilhante e piscante que se movia rapidamente, desafiando todas as leis da física que conhecíamos. Ficamos boquiabertos enquanto a luz desaparecia entre as árvores ao longe. Movidos pela curiosidade e pela adrenalina, decidimos seguir o rastro da luz. Corremos pelas ruas desertas da cidade até chegarmos a uma colina nos arredores. Foi quando avistamos algo que jamais esqueceríamos, de um objeto metálico em forma de disco, repousando no meio de um campo. Estava brilhando intensamente, emitindo uma aura misteriosa e hipnotizante. Enquanto nos aproximávamos, cautelosos, um cheiro estranho e metálico tomou conta do ar. Nosso coração disparou e nossas mãos tremiam, mas a curiosidade era maior do que o medo. Nós, corajosos adolescentes, decidimos nos aproximar ainda mais para investigar o que estava acontecendo. Ao chegarmos perto do disco, nossos olhos se arregalaram. Ali, no chão, havia 3 seres estranhos, diferentes de tudo o que já havíamos visto antes. Eles eram baixos, com pele escura e olhos grandes e negros. Vestiam roupas coladas ao corpo e pareciam confusos e assustados. Eles emitiam sons ininteligíveis, uma linguagem desconhecida para nós. Sentimos um misto de medo e compaixão ao nos aproximarmos deles. Era claro que estavam feridos, e nossa preocupação superou o temor. Chamamos a polícia e os bombeiros, que chegaram rapidamente ao local. Todos estavam perplexos diante da cena que se desdobrava. A notícia se espalhou rapidamente, e a pequena cidade de Varginha ficou em polvorosa. Os militares chegaram ao local e isolaram a área, cercando-a com fitas amarelas. Os jornalistas também apareceram, ávidos por informações. A população de Varginha, normalmente pacata, foi tomada por uma atmosfera de excitação e mistério. Enquanto os especialistas tentavam entender o que estava acontecendo, os seres foram levados para um local seguro, onde receberam cuidados médicos. Os cientistas analisaram o disco voador, buscando pistas sobre sua origem e tecnologia. A cidade inteira aguardava ansiosamente por notícias. No entanto, à medida que os dias passavam, uma névoa de segredo começou a envolver o caso do disco voador em Varginha. Informações escassas eram divulgadas, e a população ficava cada vez mais curiosa e ávida por respostas. Teorias conspiratórias começaram a circular, alimentando ainda mais a imaginação das pessoas. Enquanto isso, eu e meus amigos, assim como muitos outros jovens da cidade, nos tornamos verdadeiros detetives amadores. Passávamos horas pesquisando na biblioteca, vasculhando a internet em busca de informações sobre extraterrestres, ufologia e avistamentos semelhantes pelo mundo. Nossas mentes estavam repletas de teorias e suposições sobre o que poderia ter acontecido em Varginha. Conforme o tempo passava, a cidade voltava à sua rotina habitual, mas o mistério do disco voador permanecia vivo nas conversas e no imaginário das pessoas. A mídia nacional e internacional começou a focar sua atenção em Varginha, aumentando ainda mais a especulação e o frenesi em torno do caso. Enquanto isso, os seres capturados foram mantidos em um local isolado e restrito, sob a custódia das autoridades. Rumores surgiram de que eles estavam sendo submetidos a testes e experimentos, mas a veracidade dessas informações era incerta. O governo mantinha um silêncio absoluto sobre o assunto, alegando questões de segurança nacional. Com o passar dos meses, a euforia inicial começou a diminuir, mas para mim e meus amigos, o interesse pelo caso só crescia.
Decidimos que era hora de ir além e descobrir a verdade por trás dos eventos de Varginha. Começamos a nos infiltrar em conversas de adultos, entrevistando pessoas que estavam envolvidas de alguma forma no acontecimento. Conversamos com policiais, bombeiros, médicos e até mesmo com alguns cientistas que participaram das investigações. Aos poucos, fomos reunindo peças do quebra-cabeça. Descobrimos que os seres capturados foram levados para uma base militar de alto sigilo, onde foram submetidos a exames médicos e psicológicos. As autoridades, por sua vez, mantinham a posição oficial de que o incidente era apenas um mal-entendido, envolvendo criaturas desconhecidas, mas não extraterrestres. Alegavam que eram apenas animais silvestres, o que causou indignação e descrença entre os moradores de Varginha. Conforme a verdade começava a vir à tona, o clima de desconfiança e revolta tomava conta da cidade. Protestos pacíficos foram organizados, exigindo transparência e respostas claras das autoridades. Varginha se tornou um ponto de referência para pesquisadores e ufólogos de todo o mundo, que buscavam investigar o caso por conta própria. Em meio a toda essa agitação, uma coisa ficou clara: o evento do disco voador em Varginha mudou para sempre a vida das pessoas envolvidas. Para mim e meus amigos, abriu nossos olhos para um universo de mistério. Para mim e meus amigos, abriu nossos olhos para um universo de mistérios e possibilidades. Nossas mentes inquietas nunca mais seriam as mesmas. Decidimos criar um grupo de investigação, onde compartilhávamos todas as informações que conseguíamos reunir, discutíamos teorias e planejávamos nossas próximas ações. Ao longo dos anos, continuamos nossa busca incessante pela verdade. Visitamos outros locais de avistamentos ufológicos, participamos de conferências e entramos em contato com especialistas renomados. A cada nova descoberta, nossa paixão pela ufologia e pelo mistério do disco voador em Varginha aumentava. Em nossas investigações, encontramos relatos de testemunhas oculares que afirmavam ter visto mais de um disco voador naquela noite fatídica. Alguns até alegaram ter tido contatos diretos com os seres capturados, descrevendo-os como pacíficos e curiosos. À medida que crescíamos e nos tornávamos adultos, seguimos caminhos diferentes em nossas vidas, mas o interesse pelo caso de Varginha sempre permaneceu conosco. Acreditávamos que a verdade estava lá fora e que era nosso dever continuar investigando e espalhando o conhecimento sobre o assunto. Passaram-se mais de 2 décadas desde o incidente em Varginha. Muitas teorias e especulações foram apresentadas ao longo dos anos, mas a verdade absoluta ainda é elusiva. O caso se tornou um dos mais famosos e debatidos da ufologia mundial. Recentemente, um novo documentário sobre o evento foi lançado, reacendendo o interesse e colocando Varginha novamente sob os holofotes. Antigos e novos pesquisadores estão revisitando as evidências, procurando por pistas que possam finalmente revelar o que realmente aconteceu naquela noite. Para mim e meus amigos, o disco voador de Varginha foi um divisor de águas em nossas vidas. Ele despertou nossa curiosidade, nossa paixão pela busca do desconhecido e nosso desejo de compreender o universo além do que nossos olhos podem ver. Se um dia a verdade for revelada, se descobrirmos que realmente houve um contato com seres de outros planetas, o impacto será imenso. Mas, independentemente do desfecho, o caso de Varginha sempre será um símbolo de mistério e fascínio, lembrando-nos de que, em meio à nossa rotina cotidiana, o desconhecido pode estar mais perto do que imaginamos. Gostou do vídeo? Curta e inscreva-se no canal para mais histórias como essa. Até a próxima!